Bem, eu vou conversar agora com o executivo paraense Rafael Salles. Ele é o CEO do Grupo Aliança Sonai, um grupo que atua na indústria de shopping centers. Em Belém significa o Boulevard e o Parque Shopping. Rafael, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer é meu. Acho que mais de talvez uns 25, 30 anos que eu já devo ter visto o primeiro argumento, né? Já faz algum tempo. Eu assistia, acho que era na TV Cultura na época, quando eu era garoto. Então é uma honra poder conversar com você aqui e contar um pouquinho da história da Aliança. Que bom. Antes disso, eu queria saber o seguinte: o que lhe levou à indústria de shopping center? Na verdade, eu comecei a minha carreira, meu primeiro trabalho eu vendia plano de saúde da Golden Cross, ali na João Alfredo, de pastinha, eu tinha uns 15 anos. Aí o meu avô, ele era advogado, ele tinha um escritório ali, eu fui tentar vender esses planos aí para ganhar um dinheiro para quando eu tivesse 18 anos comprar um carro. E aí o meu avô descobriu, ele falou, eu acho que é perigoso, você ficar visitando, o meu avô é o Egídio Salles, que tinha um escritório. Sei. O escritório também era ali perto, da João Alfredo. Aí ele falou, isso aí não é uma boa ideia, você vai ficar vindo aqui à tarde, final da tarde, perigoso, pô. Ele falou, por que você quer comprar um carro? Eu falei, não, porque quando fizer 18 anos, não vou ter grana, pô, família não tinha muita grana e tal. Eu falei, então... Aí ele falou, não, então você vai trabalhar aqui comigo. Aí eu comecei a trabalhar lá no escritório dele e achei espetacular, eu sempre fui fã do meu avô como pessoa, e como profissional eu conheci um pouco melhor depois, né? Obviamente, e a minha mãe também é uma advogada aí. E aí eu resolvi fazer direito, estudei direito em São Paulo. Trabalhava datilografando aí, né? Não é, obviamente era office boy e tal, cobrando em aluguel aí na João Alfredo de várias lojas, que meu avô tinha uma imobiliária. Então acabou que eu voltei a cobrar aluguel hoje, mas por coincidência. Mas aí eu fui estudar direito aqui em São Paulo, me formei, só que no meio da faculdade eu já comecei a trabalhar num escritório que era muito dedicado ao mercado financeiro, e por influência de uma pessoa da família que mora fora do Brasil, um tio, um parente nosso, eu já queria ser investidor de empresas, estudar negócios para comprar ações ou fazer negócios desse tipo. E eu, como advogado, comecei a trabalhar nesse ramo. Aí mudei para um fundo de investimentos, comecei a me tornar um investidor, fiquei 14, quase 15 anos como investidor, parei totalmente de advogar, advoguei só 3 anos depois de formado. E depois desses 15 anos como investidor, eu passei a investir em varejo, muito focado assim, em empresas de varejo e shoppings, e olhando muito esse setor. E virei conselheiro, tanto de algumas empresas de outros segmentos, quanto de empresas de shopping, da Aliança, antiga Aliança, que era antes da fusão. E quando eu estava no conselho, depois de um tempo, o fundador da Aliança, que era o presidente, e os sócios, que são um fundo canadense de pensão, me convidaram para sair desse mundo de investimento e passar a tentar fazer na prática as ideias que a gente tinha como executivo. E aí eu fiz essa transição de carreira, sempre fui muito próximo da indústria de varejo. Eu acho que nós somos muito mais varejo do que o que se fala, né, de real estate, né? Hoje em dia o shopping é muito dinâmico, a quantidade de atividade, né, que se tem no shopping é muito grande, e eu passei a adorar esse negócio. Faz 4 anos que eu sou presidente da antiga, quer dizer, eu entrei no grupo há 4 Quando era anos. só Aliança, então você passou pela Exato. fusão. Sim, eu conduzi a fusão, eu tive um tempinho que eu tive que ter uma licença médica, e logo depois disso eu voltei e fiz a fusão, e aí deu certo. E hoje a gente... O que significa esse grupo, Aliança Sonai, hoje, nacionalmente? Nós temos hoje 39 shoppings administrados, nós administramos e somos proprietários de shopping, então nós temos 27 shoppings que nós somos administradores e proprietários, sócios do shopping. Em quase o caso todos aqui do Boulevard, né? Que vocês têm também outros sócios. Né? E vocês têm o caso do Parque Shopping, que vocês são donos e administram. No caso do Boulevard, nós somos
sócios e administramos, e no caso do parque, nós também somos sócios, porque tem um fundo de investimento daqui de São Paulo chamado Legatus, que também é sócio do parque. Então, nós temos uma parte interessante do nosso negócio, que nós começamos como prestadores de serviço. Então, nós nos comportamos, mesmo como donos, nós nos comportamos como prestadores de serviço. Então, isso faz com que a gente tenha uma capacidade associativa muito grande. Então, hoje, em quase todos os sócios, em quase todos os shoppings, nós temos sócios, o que permite que a gente tenha capacidade de chegar numa cidade nova e, eventualmente, nos associarmos com o dono de um shopping local já muito bom. Uma capilaridade melhor, fica mais fácil de crescer. Mais fácil. Tá. São 39 hoje no Brasil inteiro, são 22 cidades, 22 municípios em 12 estados. E esses 39 empreendimentos, qual a performance deles, por exemplo, por ocupação? Você disse aí que você passa o dia a dia alugando imóvel, né? Que começou lá na João Alfredo e agora você aluga dentro dos shoppings. Qual é o índice de ocupação depois de um período grave da pandemia? Foi o maior desafio do varejo, obviamente, na história da economia no Brasil, né? A gente nunca tinha enfrentado nada parecido com isso. Nós tivemos uma estratégia um pouquinho diferente da maior parte dos nossos concorrentes, que nós criamos um colchão de liquidez para o lojista, então via isenção de aluguéis em alguns casos, descontos, parcelamentos, e com isso nós damos... Foi nada geral, agora... cada caso foi um caso, né? Teve um momento, quando parou tudo, a gente isentou tudo. Só que na retomada foi muito caso a caso. Obviamente, as âncoras nós pedimos que fossem mais, colaborassem mais, para que todos nós pudéssemos sustentar o varejo menor e principalmente os restaurantes, entretenimento e cinemas, parte de serviço, que é quem estava sofrendo mais. Então, a gente jogou muito limpo com todo mundo, criamos uma relação e hoje nós terminamos esse segundo trimestre agora com 95,5% de ocupação. É a maior ocupação da indústria, das empresas grandes, obviamente, comparando com empresas que têm vários shoppings. E, obviamente, a gente abriu mão de um pouco de receita, mas a gente entende que faz parte da nossa relação de parceria com o varejo, e também para sustentar, e não só para ser parceiro do varejo, mas principalmente para manter uma boa experiência do consumidor, porque é muito triste, é muito chato o shopping, você chegar no shopping e não ter as coisas que você está acostumado para resolver a tua vida. Só o tapão lá, é complicado, é um negócio... Tapão, né? Em breve, mais uma atração para você. Quem mais ganhou dinheiro foi quem imprime aqueles cartazes, porque aqueles tapumes do shopping. Bem, mas agora o índice que reajusta os aluguéis deu uma disparadazinha, foi quase 30%. O que vocês estão fazendo? Você está repassando direto tudo para o lojista? Não, Mauro, a gente está repassando nos casos em que a gente tem um custo de ocupação, que é um índice que a gente usa para analisar se a venda do lojista dividido pelo custo total de ocupação, que leva em consideração aluguel, despesas de ocupação e o condomínio, em qual nível ele está. E a gente tem um sistema que nos permite, chama Sistema Bahia. A Aliança foi fundada na Bahia, com o Shopping Guatemi de Salvador. E aí, quando eu cheguei lá, eu queria criar um sistema de precificação e de mix, e que falasse um pouco sobre a história da companhia, conhecimento embarcado. Então, nesse modelo, a gente não cobra um metro quadrado fixo de nenhuma loja. Hoje, cada loja ela tem uma precificação de acordo com o tipo de segmento, a necessidade daquele segmento no shopping e a capacidade de performance daquele segmento naquele mercado. Então, esse índice é por meio de predição então, isso nos permite identificar, por exemplo, se a gente consegue passar os 30%, ou se o ideal é a gente reduzir essa expectativa para não criar o que a gente entende que é uma fricção desnecessária. Então, hoje, a gente tem 7 mil lojas e a gente deve ter hoje uma disputa judicial sobre
15 a 20 lojas no Brasil inteiro, das 7 mil lojas, para você, diante de um aumento tão grande do IGPM, acho que é um número muito razoável. Até agora a gente não teve nenhum caso que a gente deixou de ter sucesso na justiça, o que mostra que a gente tem sido bem razoável. O que a gente tem feito? De ponto importante. Hoje, o condomínio é um componente importante do custo total de ocupação. No ano passado, o condomínio nosso caiu mais de 60%, 70%, em alguns casos. E este ano, comparando com 2019, apesar do IGPM e do IPCA, nosso condomínio vai crescer entre 0% e 5% no Brasil inteiro. Isso faz com que a gente tenha um buffer para caso a gente vá passar um aumento de aluguel para recuperar o que a gente ficou sem receber no ano passado e nos últimos meses desse ano, que não machuque tanto o lojista, porque a gente está conseguindo limitar muito o efeito de condomínio. Tem condomínios nossos que vão cair nominalmente esse ano, apesar da inflação. Então, essa é uma forma da gente equilibrar o custo do lojista. Bem, eventos, a parte cultural acaba sendo, hoje em dia, uma grande âncora para os shoppings. Mas nós tivemos um período aí que não era recomendável aglomeração. Então, até isso diminuiu nos shoppings. A frequência caiu muito? Caiu. De fato, hoje, as vendas, por exemplo, aí em Belém e em Manaus, os dois estados que estão performando melhor no nosso portfólio é Amazonas e Pará. As vendas já estão acima de 2019 nos dois estados. Porém, 15% acima na média. O parque é o destaque. Hoje o Parque Shopping é o que tem a melhor performance no Brasil nosso em termos de crescimento de vendas, versus 2019. Mas ele é muito pequeno ainda, o parque, né? Tem planos de expansão. Eu sei que vocês estão fazendo agora uma nova rua, um novo acesso. O parque ele já tem uma expansão construída, essa que é a beleza. Na parte de cima, ela é só a gente já foi aprovado na expansão dele, já tem lá uma área interessante, o Outback. A gente vai abrir o segundo Outback de Belém, vai ser lá. Abre quando? Esse ano ainda, eu acho que é em setembro ou outubro. Vai ser antes do Natal, entre setembro e outubro. E é uma novidade muito legal, né? Quem diria? Eu acho assim, eu fico muito feliz. A gente poder levar o Outback para Augusto Montenegro, para mim, eu acho uma coisa maravilhosa. Quando você pensa que quando a gente inaugurou o Boulevard, a gente tinha uma marca de restaurante que era um Outback genérico, né? Que era um empreendedor que tinha tentado fazer um negócio legal, tipo Outback. Ou seja, era uma ambição para o Boulevard ter um Outback. E agora a gente está levando para Augusto Montenegro o Outback. Eu acho muito bacana. Isso é uma parte muito legal do nosso trabalho. E outra coisa é poder impactar bem as comunidades, né? No nosso caso, no parque, a gente tem um trabalho com o Bengui muito forte, né? Como tanto de educação quanto de atendimento às pessoas para conseguir para melhorar, né, a vida das pessoas. A gente tem eventos desde missas, coisas para a comunidade, que são feitas em vários horários, né, por conta das necessidades das famílias. E uma das coisas legais que a gente vai fazer, tanto para o cliente que mora nos condomínios do Augusto Montenegro, obviamente, que precisa acessar o shopping de uma forma mais rápida, quanto para o morador do Bengui, é que a gente está construindo essa rua atrás do shopping que conecta com a Betânia, e que com isso a pessoa pode sair da Independência direto e virar atrás e já sair lá no Augusto Montenegro, e o ônibus vai poder virar ali. A gente ainda não sabe se a prefeitura vai botar a linha lá ou não, mas a prefeitura está sendo super parceira, o Ministério Público também, em viabilizar essa rua, que eu acho que vai ser uma coisa muito legal, porque vai poder ter uma linha, vai caber, a gente vai fazer uma rua de 2 mãos de cada lado, 2 vias de cada mão, para que possa ter um ônibus e tudo mais passando ali, o que a gente acha que vai ser legal para o morador ali que pode acessar melhor aquela região. Rafael, com tantos empreendimentos como vocês têm, 39, o que falta para trazer marcas novas para o Pará? O que falta para trazer novos lojistas que a gente vê no Nordeste,
que a gente vê sul e sudeste, com certeza vocês têm no portfólio de vocês como locatários. O que é que falta para eles virem para cá? Mauro, uma das questões que eles falam muito é a logística. Eles precisam ter uma estrutura. Então, no caso do Outback, a decisão, eu acho que é um caso bem interessante. É uma decisão muito economicamente baseada em se eu tiver uma venda de determinados reais por mês, eu consigo viabilizar a logística, por exemplo, para que eu consiga ter o hambúrguer da mesma qualidade, a carne lá, aquela cebola lá deles que vem do Chile e tal, não sei o quê, aquela coisa toda mobilizada para trazer para cá. Então, no caso de alimentação, essa questão da logística é muito importante, né? Outras marcas talvez uma questão, a gente tem essa missão, na verdade, de explicar que o mercado de Belém é muito mais completo e denso e sofisticado em termos de diversidade de consumo, que permite que esse cliente faça negócios, sim, esse lojista tenha bons negócios em Belém, né? Então, a gente vem porque construindo... existe um papo aí de que nós não temos o ticket médio ideal para essas redes, não sei o quê, aí os caras abrem Manaus, depois fecham em Manaus... Você vê o pátio que hoje, antigamente, em Iguatemi, que era o shopping que eu ia quando era criança, hoje, depois de todo o trabalho que foi feito lá, o shopping está super bem e trouxe marcas super bacanas, né? Lá naquela primeira fase. Depois, o Boulevard tinha mais espaço, trouxe outras marcas, mas se pensar, nós, né, naquela época, o pátio, o Iguatemi, na época, foi um marco para a cidade. E trouxemos várias marcas, coisas que não tinham no Brasil. Depois o Boulevard, que tinha mais espaço, veio e conseguiu também trazer outras marcas. E agora a gente está qualificando, né? Trazendo coisas melhores. Esse ano a gente vai inaugurar uma operação do Nordeste, que é o Camarada Camarão, que é uma operação muito bacana de frutos do mar, um pouco mais arrumada do que outros restaurantes que têm desse segmento, e que vai abrir em Belém daqui a pouco aí no Boulevard. Né? A gente trouxe marca, hoje a gente já tem do Grupo Soma, que é Animale, Farm e tal, a gente já levou quase todas as marcas, tem poucas que não estão aí, e a gente tem o desafio de trazer algumas marcas internacionais também. A MAC, acho que foi a primeira MAC do Norte, foi inaugurada aí, de maquiagens, né? Que a mulherada adora e a gente sempre tenta levar para todos os mercados. E no início tinha pensado, poxa, em Belém, será que vai ter consumo de MAC? Porque MAC é uma importada. Pô, é um sucesso, é uma das melhores vendas por metro quadrado que nós temos, né? Então, nós temos operações aí em Belém que o mercado bomba de vendas e que a gente vai provando aos poucos. O parque também foi um desafio. Imagina, o Outback dizia, pô, eu vou lá no parque, que é um produto, um shopping que é menos nobre e tal. A gente falou, calma aí, que lá tem um público muito interessante, todos os condomínios, mais os prédios todos foram construídos, e aí a gente tem esse trabalho, né, de ter muita gente local. Então, o nosso time comercial está aí, e a gente explica muito como é que é o mercado. Manaus é um mercado que tem menos diversidade, por mais que as marcas atestem os dois, hoje a gente tem mais marcas diferentes em Belém do que Manaus. Então, a gente também está levando mais novidades para Manaus também. Rafael, existe um gabarito do lado esquerdo da doca de 19 metros. O Grupo Aliança Sonai comprou agora a área onde funcionava a fábrica da famosa Febo, que fica mais ou menos contígua com uma rua no meio. Como é que vocês vão fazer uma operação? Ali deveria ser estacionamento, e o atual estacionamento viraria mall. É o que se imagina, né? É isso mesmo? É uma boa sugestão. Hoje, a primeira questão a gente tem que pensar sempre no longo prazo, porque o desenvolvimento imobiliário requer paciência, planejamento, né? Então, a gente, diante de uma oportunidade de ter um terreno bem localizado próximo ao nosso shopping, é muito importante a gente avaliar sempre. Então, já faz parte do nosso mandato. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem 1.500.000 metros de potencial construtivo no Brasil inteiro. Só em Campinas,
ao redor do nosso shopping, a gente amealhou a área e tal. A gente está desenvolvendo um projeto em Campinas, que é o maior projeto da América Latina imobiliário hoje. São 800 mil metros quadrados de uma vez só aprovados em Campinas, de construção de multiuso e tal. Então, nesse caso, primeira questão, para o nosso cliente, o que é melhor? Ter uma fábrica com produtos químicos, usando produção industrial do lado dos bairros mais importantes da cidade e do lado do nosso shopping? A gente já não achava bom isso. E a gente tem que se preparar para, eventualmente, o que a gente precisa ou melhorar no nosso serviço. Ainda não existe um projeto para lá, é isso que você quer dizer? Não, assim, eu acho que... Terá que mudar, inclusive, a legislação para ser viável. Não, eu acho que para um estacionamento, eu não sei se precisa mudar a legislação, mas a gente está estudando a legislação hoje. Hoje, o mais importante que a gente tem de solução imediata para o nosso consumidor é ter um estacionamento com um fluxo melhor. Então, o natural seria aumentar o número de vagas e facilitar o acesso para que a experiência seja tão boa no mall quanto no estacionamento, quanto é no mall, né? E hoje se a gente pensar tudo, eu acho que a gente fez coisas muito boas para a cidade, mas uma das coisas que hoje a gente tem que melhorar é esse acesso, porque, principalmente em datas especiais, o fluxo está ficando ruim, né? Então, a gente, consciente disso, a gente fez esse investimento. Então, no mínimo, a gente tem que melhorar a experiência do nosso consumidor. E se a gente puder melhorar o impacto urbanístico que a gente tem na cidade, melhor. Do ponto de vista de legislação, eu sei que é possível fazer estacionamento ali, poucos pisos, como você falou, mas já é uma bela solução para o que a gente tem hoje, né? Então, e se a legislação permitir, a gente evolui nisso, e obviamente, mas tem que ser algo que seja bom, como aconteceu no shopping, né? Vocês já pediram autorização para fazer a passarela, para interligar o shopping a esta área? Eu nem sei se... Isso demanda um certo tempo, né? Isso demanda. Eu não sei nem se é possível, né, a passarela, mas... Não, em Belém já é possível, apenas é um projeto que demora. Nós já temos dois casos aqui nos hospitais, na Beneficente Portuguesa e no Porto Dias. Lá em Salvador, a gente tem 2 passarelas, inclusive uma de carro, também porque a gente tem uma operação de serviço médico bem importante dentro do shopping lá em Salvador, e que, por coincidência, também usa isso, porque, dessa forma, casos importantes podem entrar num outro prédio e atravessam direto, né? Isso ajuda, né? Então, a gente vai avaliar. Hoje, se a gente conseguir diminuir o problema do estacionamento, já é um belo passo, né, para ajudar o nosso cliente a ter uma experiência melhor no shopping. E real estate é assim, né? Esse negócio de imóveis, você tem que comprar uma boa localização e, aos pouquinhos, você vai melhorando. Na verdade, vocês fizeram uma aquisição para reserva, né? Vão fazer um projeto agora. Vamos fazer um projeto certamente de estacionamento. E, no futuro, a gente vê o que vai fazer, eventualmente, para melhorar. O shopping está sem área específica para eventos culturais, que, como nós falamos há pouco, é de grande atração para dentro do shopping, né? Sim, se houver uma permissão legislativa que a gente use essa área para criar um centro de eventos culturais, seria legal. O rooftop do último andar, a gente tem autorização para fazer eventos temporários lá, né? Você já deve ter visto que algumas vezes é possível. Então, eventos temporários a gente pode fazer no último andar. Só que não é tão confortável quanto uma área fechada, né? Então... Sim, a refrigeração é fundamental aqui. Exatamente. Então, se a gente conseguir fazer algo nesse sentido, e se for de acordo com o que é permitido pelo regulamento, no futuro pode ser uma solução também, se for bom para a cidade, né? Rafael, essa reforma tributária que está em tramitação vai impactar, de alguma forma, a indústria de shoppings? Olha, Mauro, difícil falar sobre tributos muito no detalhe, porque é um negócio muito complexo no Brasil, né? Agora, a proposta que veio do governo era muito ruim para qualquer negócio, qualquer perspectiva, qualquer indústria, geração de emprego, investimento, né? E a proposta que foi reeditada, né,
reformada, digamos, consertada pelo deputado Sabino, que, por felicidade, é paraense também, né? Então, eu nem conhecia ele, só conhecia ele depois nos jornais. Fiquei muito bem impressionado, porque ele deu uma bela melhorada na proposta. Ainda não está claro se vai passar ou não, mas melhorou demais. Então, eu já fiquei orgulhoso de ser um paraense que consertou muito do que estava sendo feito antes. Agora, eu acho que a tributação ainda para a pessoa física ainda vai ficar muito pesada nos dividendos para pessoas físicas nas empresas menores. Então, eu acho que o ideal era fazer um escalonamento de imposto, principalmente quando impacta empresas menores, né, que não é o nosso caso. Então, no nosso caso, a reforma atual proposta pelo deputado ficou muito mais razoável. Nossos acionistas vão pagar muito mais imposto, mas a gente sabia que alguma coisa ia aumentar de imposto. E, em compensação, a empresa paga um pouco menos, o que permite mais investimentos. Então, nesse aspecto, para a gente ficou algo razoável por conta da possibilidade de se investir mais. Nosso nível de tributação para o acionista vai aumentar muito, mas para a companhia vai diminuiria um pouco. Eu acho que o passo adicional, olhando as empresas de prestação de serviço, que tem muitas no nosso shopping, então isso nos preocupa, eu acho que as empresas menores precisam ter um nível de escalonamento de alíquota também menor, para que eles tenham chance de se tornar empresas maiores e no futuro paguem mais impostos. Bem, o e-commerce ganhou uma escala muito interessante durante a pandemia. Talvez seja uma das melhores sequelas da pandemia para o varejo de um modo geral. E veio para ficar, tanto que o Grupo Aliança Sonai agora entrou forte com um braço digital, comprando já startups e assim por diante. Qual é o futuro previsto para isso? O futuro, Mauro, é digital. É a junção do físico com o digital, porque a experiência do consumidor, o consumidor que compra hoje online e offline na loja, é a mesma pessoa. Tem pessoas que são preferem, usam mais intensamente o digital online, tem outras pessoas que usam mais o físico, mas o que a gente aprendeu é que a experiência, a jornada do consumidor é multicanal, é multi-ambiente e multi-momentos. Então, a pesquisa pode ser feita num determinado momento, o tipo de produto que se compra online é um, e o outro que se experimenta físico e se compra online é outro, e tem o que você pesquisa online e compra no físico. Né? Então, o que a gente quer é ajudar com que, primeiro, o nosso consumidor tenha essa opções de serviços e opções de compra, de consumo, e que os nossos lojistas, em cada um dos seus segmentos, consiga ou fornecer melhor, ou vender melhor, ou prestar um serviço melhor. Por exemplo, o Parque Dom Pedro hoje... A ideia é o Boulevard ter um marketplace de todos os seus lojistas? É um pouco mais amplo que isso. Por quê? Porque a gente percebe que o modelo de marketplace não funciona para todos os lojistas. Não são todos os lojistas e não são todos os modelos de segmento do varejo que vendem bem, que performam bem por meio de marketplace. Porém, certamente todos se beneficiam de, por exemplo, ter uma conexão com as redes sociais intensa e que entendam que o cliente pode optar por buscar no shopping ou para enviar a partir do shopping ou fazer um pedido, por exemplo, como acontece hoje no Dom Pedro e a gente quer levar para Belém no futuro, que é eu vou cortar o cabelo no Boulevard e eu vou comprar alguma coisa para o meu filho ou para minha filha. Eu não quero necessariamente ir na loja de criança, mas eu posso comprar no marketplace do Boulevard e pedir para entregar na loja, no cabeleireiro, na hora que eu estiver indo lá. Ou, quando eu estiver passando de carro do Boulevard, eu entro numa área rápida e retiro. Por quê? Porque aquele produto era um produto que eu poderia comprar online. Eu não preciso, porque eu já conheço a característica daquela camiseta. Posição, você já tem todas as informações. Já conhece. Em compensação, na saída do cabeleireiro, eu posso parar para escolher uma maquiagem, que aí eu quero estar lá, eu quero sentir, quero tocar e tal, e já estou com a minha sacolinha do presente do meu filho. Ou não quero nada disso, comprei tudo e quero que entregue na minha casa.
e eu não quero levar a sacola porque eu vou jantar em outro lugar. E aí eu quero ter esse serviço do Boulevard. Essa integração, de fato, é o que a gente busca. Por isso a gente fez essa aquisição da Box Delivery, que é uma empresa que já está operando em 150 cidades do Brasil. É um investimento, nós somos um dos acionistas, para que ela tenha esse poder de solução da logística dos pequenos pacotes. Porque os pequenos pacotes é um desafio para o lojista, mesmo para os grandes. Né? Então, a gente entende que mesmo, eventualmente, um lojista muito grande, um super magazine, que não queira, eventualmente, ou não precise anunciar no nosso marketplace, ele certamente vai ter interesse de estar nas nossas redes sociais, porque nós temos 8 milhões de seguidores na aliança inteira. Então, é um seguidor heavy user, porque a pessoa que usa, ela usa o Instagram do shopping não só para ver anúncio, ela usa para saber se tem um lançamento novo de cinema, se tem uma marca nova de produto, se tem como eu buscar por exemplo, hoje você consegue comprar ingresso por meio do cinema, por meio dos aplicativos do shopping, do Instagram, clica lá e tem onde comprar. E no caso do Dom Pedro, a gente já está marcando depilação a laser no site do Marketplace. A pessoa vai lá, buca o horário dele, que vai lá na depilação, ou vai lá no cabeleireiro, já está bucado. Então ele já sabe que tem o slot dele no mesmo lugar, ele já comprou o sapato dele na Arezzo, na Arezzo, mandou entregar lá. Isso tudo, a gente acha que isso é que faz a vida da pessoa ser digital, que é o físico e o digital, e aí que está. É difícil competir no mercado de online quando você quer servir a tudo com todos. Por quê? Porque já tem grandes marketplaces que fazem isso. São o que a gente chama de marketplace de produtos. Porém, no shopping, o que a gente vende normalmente são marcas e experiências. Né? Então, por isso que tem pouco sobreposição do que se vende em grandes marketplaces com o que se vende no shopping, porque aí você vai escolher uma camisa, vai escolher uma camiseta, uma roupa legal de sair, ou um serviço. Né? Então, são coisas um pouco diferentes, então a gente entende que tem uma oportunidade da gente ajudar o varejista, pequeno especialmente, a vender melhor online. Rafael Salles, CEO do Grupo Aliança Sonai, muito obrigado por essa entrevista, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos shoppings que mantém Belém, mantenha sempre em crescimento, sempre trazendo novidades para nós. Muito obrigado pela entrevista, boa noite para você. Mauro, muito obrigado mesmo. Como eu te falei, é uma honra poder falar com você. E obrigado pela oportunidade de mandar essa mensagem para o pessoal de Belém. Eu vou pelo menos 2 vezes por ano e já não vejo a hora de voltar. Um abraço aí, muito obrigado mesmo. Um abraço. Foi um prazer.